Olá, meus amigos, estamos para mais um podcast No Coração de Cuiabá. Este episódio de hoje a gente vai tratar dessa relação turismo-sociedade e os impactos e as perspectivas dessa relação para o nosso centro histórico de Cuiabá. Chame a vinheta. É isso aí, pessoal. Mais um podcast, de um tema extremamente importante para a nossa capital. E para todo tema importante, como é tratar do centro histórico, a gente está sempre acompanhado de especialistas, de pessoas com expertise no tema, para além de facilitar, a gente levantar um diagnóstico importante para conseguirmos soluções para esse diagnóstico, né? A nossa capital, a gente sabe que tem vários problemas, várias situações que precisam ser olhadas com os olhos clínicos do poder público. E esse nosso projeto tem esse objetivo, de promover uma reocupação, tratar de temas ligados a roteiros turísticos. A gente quer dar publicização a toda essa situação do nosso centro histórico, de modo que a gente consiga, a quatro mãos, levar possibilidades, desenvolvimento econômico, qualidade de vida, geração de renda para toda essa nossa sociedade. E a gente, pessoal, está aqui com um mês todo dedicado às mulheres e a gente não podia deixar aqui uma bancada só com homens. Hoje o nosso convidado é um exímio conhecedor da área social, antropólogo. Daqui a pouco a gente apresenta. Mas antes eu quero dizer que é uma honra compartilhar esse espaço aqui com posso dizer, a nossa amiga turismóloga, Rejane Pasquale. Prazer estar com você mais uma vez. Rejane, seja bem-vinda à nossa bancada, ao nosso projeto No Coração de Cuiabá. Olá. Que bom ser chamada de amiga, porque eu já me sinto em casa aqui. Sem dúvida. E é uma satisfação, até é um orgulho muito grande participar desse projeto No Coração de Cuiabá. A gente já está atuando nele aí já desde janeiro. E novas perspectivas vão surgindo e aparecendo. E uma das coisas muito bacanas que a gente está trazendo mais um convidado hoje. Exato. É esse conteúdo que a gente está gerando e quer gerar mais conteúdos a respeito do centro histórico, a respeito da nossa cultura, da nossa história, do que o turismo tem a ver com tudo isso e aonde que o turismo se encaixa em tudo isso. Então, eu quero sempre confirmar que é um legado muito importante que a gente deixa, esse conteúdo gerado. Então, é uma satisfação estar aqui mais uma vez. Maravilha, Rejane. E é importante frisar que um projeto dessa grandeza, sozinhos, a gente não tem condições de executar. Quero aproveitar esse espaço, para a gente agradecer aqui, primeiramente, ao governo do Estado, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, do secretário César Miranda, junto com a Secretaria Adjunta de Turismo, nosso amigo Felipe Velaton, pela parceria na realização desse grande projeto. Eu sou sou Josias, gestor desse projeto, junto com a coordenação de um dos pilares da Rejane, junto aqui com o Instituto Codimato, que é o idealizador desse projeto. Um instituto que tem um trabalho ligado aos interesses públicos bem aflorado. Há mais de 20 anos a gente está nessa caminhada aí, principalmente o Johnny e o Joey, tentando trazer esses temas de importância para a sociedade, além da gente relatar, diagnosticar, procurar levar soluções. A gente é um braço do governo, parceriza com o governo de modo a atingir o fim social. E o IFMT é um dos nossos parceiros, é bom frisar isso, a Assembleia também é uma das nossas parceiras. Temos trabalhados em rede com o Muxirum, que também desenvolve um trabalho já ali no centro histórico. Então, a gente precisa envolver todos os interessados em fazer diferente, em deixar um legado
melhor, deixar um legado positivo ali naquela região que muitos podem, de repente, ter pensado, mas a gente agora quer realmente fazer essa diferença, né, Regiane? Quer deixar algo. E para conversar conosco hoje aqui, trazer um pouco de todo o seu conhecimento, estou com um convidado especialíssimo aqui do Instituto Federal Mato Grossense, né, o IFMT, Instituto Federal de Mato Grosso, Sandro Aparecido Lima dos Santos. É isso, né? É isso. É mestre em História pelo Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Mato Grosso. Possui graduação em Ciências Sociais. Bacharelado, não vou nem dizer o ano aqui, para vocês vão ver a experiência do homem. Também pós-graduado pela Unesp, né? Atualmente é professor efetivo do IFMT e tem experiência na área de antropologia, ciência política e sociologia, atuando principalmente nos temas colonização, interessante, migração, reestruturação produtiva, ensino profissionalizante e diversidade cultural. Doutor Sandro, seja bem-vindo. Prazer estar com você, uma honra para a nossa bancada aqui. Olá. Olá, obrigado, Josias. Obrigado pelo convite, Josias, obrigado pelo convite, Regiane. Eu que fico bastante satisfeito, né, de estar podendo participar dessa atividade com vocês, né, desse podcast. E agradecer a oportunidade, né, de poder, eu não vou dizer nem apresentar, mas discutir algumas coisas, compartilhar algumas ideias, alguns pontos de vista, né, a respeito dessas relações que existem entre turismo e cultura cuiabana, né, aqui no Mato Grosso, aqui em Cuiabá, mais especificamente no Centro Histórico, né, que é o tema do projeto, principalmente, né. Então, só agradecer a oportunidade de que vocês estão trazendo mesmo. Obrigado. Dizer da importância do trabalho, né? Exato. É um trabalho de extrema importância, né? O comentário que a Regiane mesmo faz sobre o legado é bastante significativo, lembrando que nesse mundo, né, de informações cada vez mais rápidas e tão diversas, muitas vezes conhecer um pouco da própria história acaba sendo algo que se perde ou não se tem como um elemento de valor, né? Se sabe da história de metrópoles mundiais e se desconhece muitas vezes a história das ruas onde se pisa todo dia. Exatamente. Antes que a gente entre no cerne, porque essa expertise é da nossa especialista, viu, Sandro? Eu só faço a cabeça da entrada, o finalzinho e fico aqui, nossa senhora, parabéns, que legal. Mas, Sandro, me fala aí, como diz o Globo Repórter, quem é Sandro, o que come, onde vive, o que faz? Como chegou até aqui? Então, vamos lá. Eu não sou natural do Mato Grosso, né? Eu nasci em São Paulo capital, mas fui criado no interior. Torcedor do Flamengo? Não, né? Em São Paulo a gente não tem tanto torcedor de time carioca, assim, tem, mas não são tantos. E eu fiz a graduação nessa mesma cidade que eu fui criado, Marília, interior de São Paulo. E em 1998 eu venho para Cuiabá para trabalhar primeiro como substituto na UFMT, numa época que tinha contratos por 2 anos, né? E foi o motivo da minha vinda para cá. Encerrando o meu contrato lá, eu consegui uma oportunidade de trabalhar na Unirondon, né? No curso de turismo. Então foi aí pela primeira vez o meu contato com o turismo a nível acadêmico, enquanto objeto de estudo e não enquanto viajante, né? Lá eu trabalhei nos anos de 2001 a 2003 e depois eu tive a oportunidade também de trabalhar disciplinas, aí uma variedade maior delas, Sociologia do Turismo, Antropologia do Turismo, numa instituição que chamava UNED, União do Ensino Superior de Diamantino. Lá eu fiquei 4 anos, que depois foi encampada como um campus da Unemate. Só que o curso de turismo ele foi descontinuado, né? Os outros permaneceram, mas ele foi descontinuado. Aí eu fiquei um período de 10 anos aí me envolvendo com turismo apenas enquanto viajante, né? Não mais como objeto de estudo. E em 2018 eu começo a trabalhar no curso de turismo, no bacharelado em turismo do IFMT Campus Cuiabá Itaíde, né? Onde eu sou lotado. E esse é meu retorno para lá. E
logo de início, né, além de ser muito bom ter podido voltar a uma área onde eu já tinha algum trânsito, né, alguma experiência, algum início feito, eu também encontrei um curso muito dinâmico, né, muito moderno, e eu arrisco dizer, né, talvez com as pessoas que mais entendem de turismo no Mato Grosso, provavelmente uma boa parte delas está trabalhando lá com a gente. Não todas, mas com certeza uma parte significativa dessas estão lá, né? Então isso é muito significativo. Acho que é muito importante a gente trabalhar com pessoas que vivenciam os seus temas de estudo, suas áreas de trabalho. E isso acabou me oportunizando uma aprendizagem grande, mas também colocou um desafio, né? Afinal de contas, qual seria a contribuição da minha área, né, para a formação profissional de turismólogos, né? E é desde esse momento, então, desde 2018, que eu venho trabalhando, né, principalmente com disciplinas da área de sociologia e antropologia do turismo lá. Será que tem experiência? Ele não contou, mas a gente também foi colega de trabalho. Ah, é verdade. Por que não contou? Por quê? Não sei se Não devia. minta nada. Não sei se eu dei. Isso, nós trabalhamos na Unirondon juntos. De 2000, eu saí em 2006, mas no turismo eu fiquei de 2001 a 2003. Aí depois eu fiquei nos outros cursos lá. Rejane, com certeza, ficou lá por mais tempo, que a gente se encontrava nos corredores. Bastante tempo. Na verdade, foi pouco tempo que a gente foi colega, porque em 2003 eu saí para o mestrado. Então, a gente trabalhou pouco tempo, mas eu me lembro bem da sua atuação lá. Sandro, nós falávamos sobre essa complexidade do turismo, de ser multi, inter, transdisciplinar, transversal a diversas áreas, quando eu for pensar em uma gestão, o turismo no território, né? Então, por isso que a gente vai fazer inúmeros podcasts e com pessoas de diversas áreas, e a gente vai sempre conseguir colocar o turismo de alguma forma na discussão. E eu acho muito bacana quando alguém de uma outra área tem essa conexão com o turismo e essa conexão permanece, né? E você é uma dessas pessoas que teve o contato com o curso de turismo e permaneceu nesse estudo, permaneceu com esse objeto. E eu acho que o turismo ganha muito quando outros olhares miram, né, a nossa área. Então, parabéns por ter continuado olhando para o turismo. E olhando para o turismo e olhando para esse projeto no coração de Cuiabá, só para contextualizar, né, você já conhece um pouco, mas para a gente contextualizar para o podcast, ele é um projeto que tem uma amplitude bem maior, ele vai envolver tanto a questão cultural relacionada ao centro histórico, com apresentações culturais, outros tipos de intervenção lá, mas um eixo dele muito importante é o eixo do turismo. E, nesse eixo, a gente está propondo, e o IF está trabalhando com a gente, nesse desenho de um circuito turístico, né, no coração de Cuiabá. No coração de Cuiabá é no centro histórico de Cuiabá, com 5 possibilidades de roteiros, né, temáticos dentro desse circuito, envolvendo gastronomia, envolvendo patrimônio histórico, patrimônio arquitetônico, as igrejas, a fé, envolvendo a arte, as praças, os monumentos. Então, roteiros temáticos. Como você vê, olhando para o turismo, talvez até numa amplitude maior do que só Cuiabá, mas um turismo para o Mato Grosso, como você vê a importância ou a relação de um projeto como esse para a cultura, para a história e para o turismo, é claro? Bom, então, indo do geral para o mais particular, né? Quando falo em turismo, né, no Mato Grosso, mesmo quem é de fora da área reconhece facilmente que existem 3 grandes belezas naturais que enchem os olhos, e é inegável, né, a atratividade de Chapada dos Guimarães, do Pantanal e, mais recentemente, da região de Nobres, né? E aí, obviamente, eu estou escolhendo só as 3 mais próximas da capital. Né? Se nós formos para Araguaia, se nós formos para a região noroeste, né? Se nós formos para a região de transição, para a floresta amazônica, alta floresta, outras belezas vão se somando. Né? Mas só para pensar que
né, num raio aí de 100 quilômetros, né, nós temos pelo menos esses 3 grandes destinos com belezas naturais, de fato, muito exuberantes. E, de certo modo, aí é a leitura de quem não era daqui, quando eu cheguei aqui, e também fiquei encantado com Chapada e com Pantanal, Nobres eu fui descobrir muito tempo depois, me chamava um pouco a atenção da impressão que eu tinha que as pessoas só usavam Cuiabá e Várzea Grande como uma espécie de trampolim, né, para chegar até essas outras localidades, né? E eu não tinha essa sensação, porque eu não era daqui. Então, muita coisa em Cuiabá me enchia os olhos, me enchia as narinas, me enchia as papilas gustativas, né? Paçoca de pilão, farofa de banana, bolo de arroz, furundu, Maria Isabel, era cururu, siriri, lambadão, baguncinha, né? Era a Capela de São Benedito, Igreja de Nossa Senhora do Rosário, né? Nossa Senhora Desatadora de Nó, a Nossa Senhora Nossa Senhora Auxiliadora, Igreja de São Gonçalo. Estou falando dessa porque eu morava ali próximo, né? Morava na região do Porto. E eu levei um tempo, né, para entender, nos primeiros anos que eu morava aqui, e foi só com o turismo que eu fui entender por que eu achava tão interessante Cuiabá, e algumas pessoas que moravam aqui não pareciam tão impressionadas. E foi uma leitura do turismo que me trouxe isso. Um texto que é famoso no turismo, já é quase um clássico, chamado O Olhar do Turista, onde ele identifica que um dos elementos fundamentais para a experiência turística é o contraste. E aí eu percebi, eu fui criado numa cidade que não tinha 60 anos de idade. E para nós, a estação ferroviária de lá era, nossa, um monumento histórico, era uma relíquia. Né? O prédio da universidade que eu estudei, que tinha uma versão mais antiga dele, com 40 anos, era o prédio histórico. Né? O outro era um moderno, de concreto armado. Então, quando eu chego aqui e me deparo, e tive a oportunidade de entrar na Igreja Nossa Senhora do Rosário aberta, né? E vi o teto de madeira, com toda a decoração, e a capela de São Benedito, eu fiquei muito, muito entusiasmado. Eu falei, eu moro numa cidade turística, né? Eu mudei para uma cidade turística. Aqui tem o que ver, né? Mas eu sentia que, nesses primeiros anos, essa experiência era muito minha. Aí, quando eu fui para o turismo, que eu comecei a entender qual que era aquela minha experiência, não mais turística, mas de moradia, de mudança, de migrante, né? Morando aqui. E aí, obviamente, à medida que eu fui me informando, né, e depois eu tive a oportunidade de fazer um mestrado em História na UFMT, e também foi uma oportunidade muito ímpar, né, poder ter contato com as pessoas que mais conheciam sobre a história do Mato Grosso, né, aqui no Mato Grosso, moram aqui, trabalhavam nesse programa. E aí eu fui vendo a grandeza, né, da minha perspectiva que essa cidade tinha. Em termos históricos, né, afinal de contas, já é uma cidade tricentenária. Sim. Agora. Do ponto de vista cultural, né, então as manifestações elas eram muito latentes ainda, algumas ainda permanecem, ganharam mais força recentemente, acho que mais adiante a gente fala disso. Né? E uma potência muito grande. Eu lembro a minha primeira ida no Mercado do Porto, né? Eu levei uns 4 potes de doce diferente, né? Então, eu achei tudo isso muito, muito, né? Eu não tinha muita explicação no início. Sim. E essa explicação, esse entendimento veio das leituras para quem tinha que dar aula para turismo, né? E foi justamente essa ideia do contraste, né? Talvez um elemento importante, né, para promover o turismo em Cuiabá, e aí já saímos do Mato Grosso, viemos para Cuiabá, e talvez ainda mais para promover o centro histórico de Cuiabá, seja justamente enfatizar os pontos de contraste que ele apresenta com relação a outras cidades, também tricentenárias, coloniais, ou outras cidades, né, que são capitais, mas mais recentes, né, que são bonitas, urbanizadas, planejadas, mas que têm uma outra trajetória. A gente entraria numa polêmica muito grande se fosse falar sobre a singularidade histórica de Cuiabá, já que ela surge, né, no conjunto das cidades coloniais, mas e tem elementos específicos, né? Ela é uma cidade que não existe inicialmente num plano urbanístico, a partir do processo de mineração, né? E os historiadores trabalham isso com muito mais propriedade que eu, mas ela, né, tem um percurso histórico próprio, um conjunto de confluências culturais próprias, né? E ela também tem um processo que eu acho que também é importante, quando a gente fala de cultura, de um dinamismo recente,
né? E a mesma modernização de Cuiabá, que trouxe uma série de polêmicas, né? Por exemplo, né? Com a renovação urbana, né? A retirada de alguns prédios, criação de outros, né? Esse mesmo processo de modernização também, ele encontra no centro histórico um espaço, né? As batalhas de rap, né? O ativismo negro, né? Então a gente está vendo esse centro tricentenário ganhando uma nova vitalidade, novos agentes, novos sujeitos estão vindo para eles também. Talvez conhecendo essa história tricentenária dele ou não, né? Então eu acho muito dinâmico assim, né? É óbvio que essa é uma fala de quem tem um carinho pelo centro histórico, né? Mas que eu acredito que é muito convincente, né? É um espaço tricentenário, mas que tem elementos muito ligados à nossa contemporaneidade também. E acho muito rico quando uma cidade consegue, em algumas poucas quadras, né, conseguir ter esses elementos convivendo de algum modo. Não vou dizer que é sempre harmônico, mas consegue ter esses elementos presentes ao mesmo tempo, né? Eu gosto muito disso. Você vai falando e eu vou me vendo na sua história. Porque eu também não sou, né, de Cuiabá e eu senti muito isso que você sentiu. E hoje eu confirmo, assino embaixo se alguém escrever isso sobre mim. Eu sou de Santa Catarina. Eu fiquei no Mato Grosso e amo essa terra porque me envolvi com o turismo. É incrível, porque o olhar da gente muda, né? Sobre a cidade, sobre a cultura. Uma coisa que você foi falando, diversos aspectos que foram te encantando, e uma coisa que me encantou muito foi o falar, o linguajar, até hoje, e a gente está perdendo isso, né? Mas quando eu vejo alguém que fala arrastado mesmo, né? Eu paro para ouvir, então, são elementos que, às vezes, as pessoas não valorizam, né? E não veem isso com esse olhar para o turismo, né? Eu estou numa cidade turística. A maioria, lógico, tem gente que vai... eu sempre digo, né? Tem turista que ele vai de jatinho para o Pantanal, mas a maioria, 98%, passa por Cuiabá. E talvez não observa, não tem esse contato com todos esses elementos que nós estamos falando. Porque a gente precisa, de certa forma, organizar isso para essa experiência turística. E aí vem a informação, vem o acesso a essa cultura, a esses equipamentos, a esses atrativos. Como que você vê, Sandro, aproveitar esse... A gente estava falando sobre a turistificação, né? Dos lugares, dos espaços, da cultura. Como você, ou que cuidados a gente precisa ter, ou como você enxerga aproveitar esses elementos todos, a história, a cultura, as pessoas, a gastronomia, que isso chegue para o turista, que isso seja aproveitado turisticamente, depois a gente vai entrar até numa outra discussão, sem turistificar demais, e conseguir mostrar... Eu sei que a academia não está gostando muito dessa palavra autêntico, autenticidade, mas eu ainda não descobri outra palavra. Se você tiver uma para me ajudar, mas que eu mostre algo, apesar da gente estar falando da cultura ser autêntica, ser dinâmica e estar sempre em constante mudança, mas não turistificar tanto e que isso seja realmente autêntico e que o turista consiga ter contato com o que realmente é nosso, é cuiabano. Eu penso, né, que, obviamente, né, as pessoas envolvidas com a promoção da atividade turística, elas têm um papel fundamental. Mas existem um conjunto de protagonistas que vão ser envolvidos nesse processo, que é a comunidade que eu vou chamar cuiabana de maneira geral, mas mais especificamente as comunidades das localidades onde... vamos dizer assim, na falta de termo melhor, dos pontos turísticos. Seja ele o centro de Cuiabá, seja São Gonçalo Beira-Rio, seja Cochipó do Ouro, né? Pensando nessas localidades. De fato, né, o turista que vem, ele quer ver o elemento de contraste, né? Ele quer ver aquilo que é diferente, mas que não seja uma encenação,
que não seja uma apresentação para turista ver. Ao mesmo tempo, a atratividade, né, ela depende de algumas incorporações criativas, vamos dizer assim, que são próprios de quem está nesse momento, nesse hoje contemporâneo. Então, eu vou usar um exemplo que é bem conhecido, que é o do Siriri, que era uma manifestação cultural, era um ritmo, era como as pessoas festejavam há algumas décadas e séculos atrás. E talvez ainda seja a maneira como muitas pessoas, muitas famílias festejam também. Só que também ele ganhou uma nova função. Além de ser um festejo próprio, ele acabou ganhando, né, a posição de um elemento de atração turística. Ele acaba sendo uma manifestação cultural que ganha também essa atratividade turística. E que talvez não tivesse sido, né, não tivesse permanecido com a força que tem, né, se não tivesse passado por esse processo, que eu vou falar entre aspas, de espetacularização. Porque o mesmo turista que quer o autêntico, ele também quer ter uma iluminação, ele quer ter um bom som, ele quer ter arquibancada, se possível, um ambiente climatizado, né? E a ideia é exatamente, né, a maneira como eu penso, e eu nem sou original nisso, isso baseia muito, né, nos autores com quem eu trabalho, em tentar ponderar esses dois elementos, essa incorporação criativa que muitas vezes dá um ar, né, de apuro técnico, no caso das manifestações culturais, né, mas ao mesmo tempo também a manutenção de alguns elementos que, né, fazem com que aquela manifestação tenha o caráter de um enraizamento cultural, esteja ligado ali. Então, muitas vezes a temática, o ritmo, alguns passos, né, eles se mantêm. Porque, como a gente tinha dito, a cultura é dinâmica. Então, sempre vai ser uma leitura do presente sobre uma prática de algum passado mais recente ou mais recuado. Né? E essa leitura do presente é feita com os olhos do presente, com os elementos do presente. A fabricação da viola de coxo hoje utiliza instrumentos e utiliza, de repente, produtos que não se tinha em outra época. E talvez, se for tentar fazer, né, com os modos de fazer de um passado de 100, 200 anos, não se consiga mais. Né? Talvez esses elementos não existam mais. Eu gosto muito da ideia de, por exemplo, quando a comunidade local vai receber esses visitantes e está lidando com essas manifestações culturais, com esse patrimônio cultural material ou imaterial que tem uma duração no tempo, quando a comunidade é capaz de mostrar para o visitante essa passagem. Então eu vou te levar, né, imagina o quão rico é quando os nossos turistas podem ir, por exemplo, comer um bolo de arroz, né, ou um francisquito, num chacumbolo da tarde, né, e aí tudo isso é muito pedagógico, educativo e abre horizontes, né? O que é o chacumbolo, né? Como que ele era originalmente e tudo mais. E nesse processo, você explica como é que o bolo de arroz é feito hoje, mas como ele era feito antes. Se hoje utiliza o processador, dada a quantidade que é feita, não é mais feito domesticamente, nas cozinhas de casa, com 2 ou 3 mulheres que talvez não trabalhassem fora, né? E alguns maridos que também ficavam disponíveis para socar o pilão quando fosse o caso, né? Mas ter o pilão lá. Então, você acaba fazendo um chacumbolo virar uma aula né, uma aula de história, né, de história de uma prática cultural. Né? Quase que você fala de uma mudança num fazer gastronômico pequenininho de 100 anos para cá. Sai o pilão, era desse jeito, nas casas, com maridos e esposas. Hoje, né, a gente faz aqui, mas temos o pilão para mostrar para vocês como que era. Né? E eu acho isso muito emblemático, né? Porque há uma sinceridade nessa experiência que o turista percebe. Então ele sabe, não é mais feito, né? A receita incorporou novos ingredientes para atender outros paladares. Mas você oferece a experiência turística de degustar o bolo de arroz de hoje e de aproveito, mostra um pouco, né, dessa retrospectiva histórica
da mudança desse prato, né? Seria muito bom se todas as nossas aulas de história e geografia pudessem ser dadas assim. Não é viável, né? Mas algumas experiências dessas são muito, muito ricas, né? Elas são muito potentes. Então, eu acho assim que as comunidades elas são fundamentais, né? Porque quando elas se envolvem, elas podem perceber até onde elas podem, vou usar a linguagem dos meus amigos turismólogos, tá? Formatar um produto turístico, que lindo! né? Formatar um produto turístico, mas ao mesmo tempo, no turismo cultural, uma coisa que é fundamental é o termo que a gente ainda está brigando com ele, a questão da autenticidade, né? Mas oferecer a experiência o mais autêntica possível, o mais próximo disso. Ou talvez o mais contrastante da realidade, mas sem ser um simulacro, um falseamento. Porque é muito bonito ver quem fala cuiabanês, mas é muito estranho quem força falar cuiabanês, Sim, né? Fica... As pessoas que já moram em Cuiabá, ou os que são cuiabanos, né, que falam cuiabanês, eles mesmos Não é estranham, assim. não é assim, tá forçando, né? E, então, acho que esse limite, né, entre a formatação do produto turístico, mas respeitando os limites que muitas vezes a comunidade colocou para si mesmo. Seria fantástico ter as peixarias abertas de segunda a segunda, almoço, janta e café da manhã e no escaldado da madrugada. Mas será que essas comunidades querem isso? Será que isso é parte da realidade delas? E o que aconteceria com elas se elas, de repente, abandonassem suas outras atividades, a pesca, a agricultura de subsistência, a produção da cerâmica, pensando nas próximas de nós aqui, para se dedicar exclusivamente aos restaurantes? Né? Tem um termo que eu já li, eu achei interessante uma vez, que é a monocultura do turismo. Né? É o risco que algumas comunidades e algumas localidades têm quando a sobrevivência econômica fica dependente exclusivamente da atividade turística. Sim. E aí vem um episódio como a pandemia de 2020, e aí a gente vê o impacto negativo, né, em termos econômicos e por decorrências sociais, de quando cessa a atividade turística por completo. Fora isso, uma série de saberes úteis à comunidade, mas que não são objeto de visitação e apreciação turística, o cotidiano delas, né, o jeito como fazem suas coisas, como sobrevivem, aquilo que de repente eles não querem abrir para visitação turística ou que o turista de repente não se interessa por ver, essas práticas de muita autonomia podem ser perdidas em função de toda a canalização de tempo, energia, né, para as atividades que atraem turistas, que atraem visitantes, né? Sim. Então, acho que o envolvimento da comunidade, e aí, de novo, a conversa com os meus amigos turismólogos, né, esse turismo que envolve a comunidade, onde a comunidade diz até se quer, até onde quer e como quer, né? Tem uma frase que eu já ouvi numa palestra da área de turismo que eu acho ela muito emblemática, ela é curtinha, né? E é assim, turismo de base comunitária, se for de base, tem que ser bom em primeiro lugar para a comunidade, né? Depois vai ser bom para os turistas, depois vai ser bom para o conjunto das empresas, o chamado trade, depois vai ser bom para o poder público, mas em primeiro é para a comunidade, né? É o quintal da casa deles que vai estar sendo vasculhado, pisado, visitado, fotografado. É o ritmo de vida deles que vai estar sendo fotografado, visitado. Então, é o primeiro grupo, né? E isso vale para o centro de Cuiabá. Você tem moradores antigos ali ainda, Sim. e outros já não estão mais ali. Inclusive, essa é uma questão que a gente pode parar para pensar, né? O que acontece? Porque também não é uma exclusividade esse processo de degradação dos centros históricos, não é exclusividade de Cuiabá, né? Esses centros históricos, eles se apresentam degradados em cidades como São Paulo, em cidades como Porto Alegre, né? Em outras cidades fora do Brasil, só para mencionar as mais próximas de nós, né? E aí, assim, né? Como que essas comunidades que estão presentes ali no centro histórico podem estar envolvidas? E a comunidade envolve os comerciantes, os moradores, né? As pessoas que passam e trabalham por ali, né? Então, são vários grupos aí que têm que estar sendo envolvidos também nessa promoção do turismo, né? Vocês querem? O quanto vocês querem? De que jeito vocês querem? Né? O Sandro abordou uma situação interessante que eu acho que aconteceu aqui com o time do Cuiabá.
nessa questão do linguajar, né, Sandro? O time do Cuiabá foi alçado à primeira divisão, né, em 2023, né? Passou 22. 22. E aí o Fantástico tem aquele bonequinho. Você lembra desse episódio? Aí o rapaz que estava falando na linguagem cuiabanês não tinha nada a ver. Nada a ver. Fui criticado, olha, tá feio demais. E aí eu acho que foi o Romeu, se não me falha a memória. Ele, não sei se ele foi gravar ou se ele fez um laboratório com o ator lá. Se o Marquito puder ver, para mim, eu acho que foi o Romeu, irmão do Roberto Lucial. Sim. Porque realmente o linguajar nosso ele é todo peculiar, é nosso, né? Nosso aqui. E aí a gente tá aqui ouvindo aquilo lá, nada a ver, rapaz, é muito estranho isso aí. E é interessante essa crítica, né? Uma crítica construtiva, né? Porque a gente quer se enxergar lá, né? Pô, a gente está na mídia nacional, né? A gente saiu daqui, nós conseguimos furar a bolha, tudo bem que foi pelo esporte, mas vale também, automaticamente o esporte leva toda a nosso turismo também, nossa cultura, né, Sandro? E recentemente a Rejane estava relatando para a gente num certo dia, estava visitando, acho que em Poconé, você estava, Rejane, em uma família que ele abriu as portas, usa o chapéu, todo sim, original, e as sim. pessoas vão lá para ver o dia dele, né? Sim, é um roteiro que a gente formatou em Poconé, e o roteiro se chama Roteiro Vida Pantaneira. Uhum. E é dentro dessa perspectiva de trazer o turista para passar dentro de Cuiabá e não só se direcionar à Transpantaneira. Uhum. E tem um dos atrativos dentro desse roteiro, que é o rancho Seu Jorge. São Jorge, que é o Seu Jorge, que é o dono do rancho. E eles recebem tocando berrante, com o chapéu lá, mas é a vida deles. Eles vão mostrar como que eles tocam o gado, como que eles mexem com a galinha, eles vão mostrar uma cabeça de boi assada, eles vão fazer uma roda de viola no quintal da casa deles, eles servem uma caipirinha e eles conversam, e eles servem a comida simples deles, feita no fogão. Lá, o turista só come paçoca de pilão se ele socar a paçoca de pilão. Então, ele vai aprender como que soca, porque parece que é fácil, mas não é. Não é, né? Se você não souber socar, a paçoca cai toda para fora do pilão. Então, só... acho que não tem 2 anos que foi lançado. Já recebeu mais de 100 alemães. Olha Não tem o número agora de franceses, e já está começando a receber brasileiros. Porque às vezes a gente acha que não é o perfil, né, do turista brasileiro, mas começa a existir um nicho de turistas que quer vivenciar também, Exato. que quer algo diferente. Eu falo porque eu estou envolvida, mas a agência lá, que comercializa esse produto, recebeu uma família, né, um casal com 2 filhos, e ela ficou encantada das filhas que moram, acho que no interior de São Paulo, poderem vivenciar aquilo. Uma experiência que é da vida deles, né? Não foi nada turistificada. Lógico, a gente só organiza o modo de vida deles para que o turista também compreenda. Eu acho que esse é o papel nosso de planejador, e organizar a cultura, organizar os aspectos históricos, organizar as pessoas, para que elas consigam também repassar o que elas são, a história delas, de um jeito mais autêntico, né? Então, essa é uma experiência bem emblemática, né? Nossa. E Santo, na sua visão, como que é essa relação, né? Porque a partir do momento que passa a ter um aumento, uma frequência maior, né? O risco também de se perder um pouco essa originalidade pode acontecer, né? Pela sua visão, como que pode ser enriquecedora essa participação, né? Sem perder essa tradicionalidade, a originalidade dessas comunidades? Eu posso complementar só antes de você? Pode. O que seria o turismo de massa, né? O turismo massificado, que acontece em muitos lugares. A gente está falando hoje de overturismo em muitos lugares do mundo. Na Europa, muitos lugares estão passando por overturismo, e você não tem uma experiência turística boa. Você está visitando a Grécia, por exemplo, você vai lá em Santorini. Agora acho que foi isolado Santorini, né? Porque o vulcão parece que vai atuar lá de novo. Mas Santorini é uma cidade que tem turista
E muito turista todos os dias. Você esbarra nas pessoas, você vê a foto te vendendo Santorini, por exemplo, é a coisa mais linda. Mas quando você está lá como turista, você não tem aquela paisagem. Porque aquela paisagem está lotada de pessoas. Você não vai conseguir nem tirar uma foto, só você. E isso acontece em lugares no Brasil também. Então, nós temos que tomar cuidado também com a quantidade com esse tamanho de turismo que a gente quer. Eu acho que a gente não vai alcançar esse turismo de massa, não é o nosso, não é o nosso perfil de, né, olhando para o Mato Grosso, não só para Cuiabá, né? Mas é um cuidado que a gente precisa tomar, né, com a sustentabilidade, com o planejamento. Mas como que você vê isso? Bom, você tocou no ponto exatamente, né, que usou até o termo, né, que eu ia usar para fazer o comentário sobre a fala do Josias, que é a questão do turismo de massa mesmo, né? O turismo de massa, para se desenvolver, ele implica massificação de hospedagem, de transporte, de alimentação, de atrativo e de tudo mais. E aí você cria realmente um setor, né, que vive uma série de atividades ligadas a isso, né? O aumento do volume de visitantes a Cuiabá, vou dizer assim, né, para não falar em massificação, mas o aumento do número de visitantes, né, de turistas em Cuiabá, seja exclusivamente para cá ou passando por aqui, ele encontra realmente um limite, né, nesse número, né? Talvez pelos motivos diversos, né, a gente não vire um destino como é, por exemplo, o Rio de Janeiro, ou algumas cidades do litoral de São Paulo, né, de visitação maciça, ou como já foi Balneário Camboriú, né, talvez a gente não vire esse destino, né, mas eu fui para o Balneário Camboriú na época da escola, era muito diferente. Sim, né? total. Era um turismo altamente predatório, e eu fui parte desses gafanhoto predatório, né, porque nós alugamos uma casa. Ficamos em 40 adolescentes, a gente levou a comida no ônibus, levou a cozinheira, nada. A gente deixou o dinheiro do aluguel e que a gente comprou nos açougues e nas portas quitandas. Quebradas e Exato. Então, eu fiz parte dessa, como o autor como alguém fala, dessa horda dourada, né? Desses novos bárbaros, né? Que esse, na verdade, esse não é o turista em si, né? Mas essa massa de turismo altamente, né, consumista, o devorador de paisagens, vamos dizer assim. Acho que a gente talvez não tenha essa experiência aqui. Mas, por outro lado, também não vamos perder a oportunidade com que o turismo pode trazer para Cuiabá, para além de um local de passagem. E talvez o segredo esteja exatamente em regular esse número. Né? Voltando, repetindo o comentário anterior, se o meu restaurante não vai abrir todos os dias, isso significa que eu vou abrir em alguns momentos, mas não são todos. E também não vamos pensar que isso é muita exclusividade nossa, tá? Várias cidades, destinos turísticos do mundo, você tem restaurantes que fecham às 8, 9 horas da noite, né? Nem todo lugar do mundo é São Paulo, que você come pizza 2 horas da manhã se você quiser, né? Você tem uma série de estabelecimentos comerciais em grandes capitais, né? Do mundo que delimitam os horários de funcionamento, o número de pessoas que visitam, né? Então, isso não é uma diminuição das intenções turísticas, né? Pelo contrário, é só uma adequação, né, do número de visitantes, do volume de visitantes à realidade, né, local, né, e principalmente a esse tipo de turismo, né? Porque, por outro lado, se eu penso, por exemplo, se eu tenho um resort e no meu resort eu quero maximizar, otimizar o uso. Eu preciso, se eu tenho 400 quartos, eu preciso ter 400 quartos ocupados. Mas eu tenho um espaço criado para isso, né? Então, se esse meu resort está próximo de uma área natural, ou se ele foi totalmente criado, se é um parque temático, por exemplo, eu vou otimizar. E esse é o segmento do turismo de massa, que, aliás, faz isso, né? Inclusive vem mudando algumas práticas, mas que desenvolve, né, com esse objetivo e com expertise já acumulada. Essa talvez não seja a perspectiva para Cuiabá, né? Seja um turismo redimensionado. E aí, a ideia, né, as práticas de turismo de base comunitária, de experiência turística, né? Se a gente pensar para fora de Cuiabá, né, por exemplo, pensar
o etnoturismo, por exemplo, para as aldeias indígenas, Campo Novo dos Parecis, Barra do Burgos, para pensar nos mais próximos de novo de nós aqui. Campo Novo nem tanto, né? Mas se a gente pensar nessas outras experiências turísticas, que você trabalha com um número menor de visitantes, né? E com uma experiência diferenciada, que é isso, né? O que você falou, as pessoas que vão pagar e vão ficar satisfeitas por ter tido um dia de vida pantaneiro. Talvez em Cuiabá, um dia de vida ribeirinho. Por que não? Né? Um dia de vida ribeirinho. Faz cerâmica, pesca peixe, bate o bolo de arroz, né? Prende a receita, faz lá a sua pecinha, assa no forno. Acho que assar não vai dar tempo, né? Mas, então, assim, ter essa experiência também, né? E aí você trabalha com outro volume. Até porque se eu penso, por exemplo, que são pessoas de uma comunidade que vão estar se organizando para atender isso, eu não posso pensar em 100, 200 turistas passando por ali. Eu não vou ter catraca, eu não vou ter senha, né? Eu não vou ter intérprete de 5, 6 línguas ao mesmo tempo, né? Então, eu vou pensar realmente em grupos menores, com interesses específicos, né? E que vão estar lidando, né? Com pessoas que estão preparadas para recebê-los nessas condições, né? Então, eu acho que o risco, né, da descaracterização cultural, ele se torna maior quando você tem uma massificação muito grande do turismo, né? Não estou dizendo que não há risco em descaracterização cultural com volume menor, mas é uma onda menor, é mais fácil de conter, né? Uma onda menor, não é uma tsunami de visitantes, né? É uma onda menor, então é mais fácil de conter, é mais fácil de se criar estratégias, né, para isso. É mais fácil, inclusive, de você evitar padronizar, que acho que esse é outro ponto interessante, né? Você vai para diferentes pontos do país que podem te dar experiências de um dia de vida diferentes um do outro, né? Aqui no Mato Grosso a gente já tem então um dia de vida pantaneiro, pode ter um dia de vida ribeirinho, né? De repente, quem vai para cidades do Médio Norte, um dia de vida gaúcho, né? Vai ter aqui no Mato Grosso. Aí, né? Um dia de vida... Não, tô falando que dá para ter um dia de vida gaúcho. Um dia de vida gaúcho, entendeu? Né? Então você pode ter várias experiências. Um dia de vida garimpeiro, né? Exato. Boa parte da história do Mato Grosso, né? Tem a ver com a atividade de mineração. A origem de Cuiabá está ligada com isso, né? Já tem algumas experiências dessa, por exemplo, em Chapada dos Guimarães, na comunidade da Água Fria, né? Você experimenta o que é garimpo, tem uma experiência de garimpo de bateia e tudo mais. Legal. Então, eu acho assim, é isso. Acho que o problema é o volume, né? Então, acho que um bom sinal é que, não se desejando ter a massa, já se sabe que está trabalhando com um turismo de montante, volume menor, né? E aí já se tem, né, um risco diminuído de descaracterização cultural. E outra coisa é lembrar que se o contraste cultural, o que torna diferente, o que está chamando o turista, é o que não se pode perder. Exato. Né? Não vai se desgastar, não vai se dilapidar justamente aquilo que é o elemento que mais atrai. Né? Se começa a repetir muito a receita do Maria Isabel, daqui a pouco virou Maria Isabel de delivery. Né? E nada contra se tiver da Maria Isabel no delivery. Mas aí é para nós que moramos aqui, que estamos com pressa um dia e queremos comer uma Maria Isabel e não temos tempo de fazer. Né? Mas talvez o turista seja interessante ter uma experiência da Maria Isabel feita de um modo, né, mais tradicional, ou pelo menos educativo. Né? A mesma coisa, se eu um dia tiver uma linha de produção de furundu, que ótimo para a empresa que fizer isso, né? Mas talvez, né, no meu restaurante, onde eu estou oferecendo um jantar típico cuiabano, né, um quebra-torto cuiabano, um chá com bolo cuiabano, talvez seja interessante oferecer esse produto diferenciado, que ele não vai conseguir encontrar em outra localidade. Né? E aí, realmente, a gente está trabalhando com volumes menores. Né? E eu gosto muito de falar isso, porque me lembra também uma outra surpresa que eu tive, né? Que antes de ter mudado para o Mato Grosso, as poucas viagens que eu tinha feito tinham sido para destinos turísticos de massa. Então, quando eu vim para cá, eu falei, mas será que aqui, mesmo no Chapada eu já tive essa impressão, né? No Pantanal, eu falei, aqui não é para visitar
não é para milhares de pessoas por dia, né? Chapada e o Pantanal, obviamente, por questão do impacto ambiental, né? Mas mesmo Cuiabá, eu falei, aqui mas se eu quiser mostrar os cantinhos da cidade, né, as lanchonetezinhas com bolo de arroz do tipo tal, com biscoito de queijo, cachipa, eu não vou conseguir ter 300 pessoas. É um algo grupo de muito 20. personalizado. Bem personalizado, uma experiência bem, né, bem diferenciada mesmo. Né? A gente tem hoje a visitação no centro histórico, a gente tem guias que fazem porque o turista quer conhecer. Que cidade que é essa? Que prédios históricos que são esses? Mas o projeto surge como uma oportunidade de ampliar isso, né? E como você vê para quem está no centro histórico? Nós temos o turismo pode ser uma oportunidade para muitas pessoas que estão no centro histórico, relacionadas à arte, à cultura, ao artesanato, à própria história. Como você vê isso como uma oportunidade de negócio mesmo, até para a permanência dessas pessoas naquele espaço? Queria que você comentasse a sua percepção sobre isso, né? Até a própria memória, a história como atrativo turístico, né? Que você comentasse sobre isso. Monumento é muito interessante, né? Prédios monumentais, fortes, igrejas, né? O monumento é muito impactante, né? Quando a gente fala em turismo cultural, turismo de interesse histórico, os prédios, os monumentos fazem parte, né? A gente até falou de alguns deles aqui que são muito emblemáticos. Mas o prédio sozinho conta pouca história, né? Do mesmo modo que eu preciso para alguns prédios da intervenção do guia, né? Que alguns guias aqui de Cuiabá que já fazem esse trabalho de apresentar o centro histórico e tudo mais. Eu tenho também histórias que os guias às vezes não passam, não porque eles não querem, mas porque eles não sabem, né? E eles não sabem não é por desinteresse, é porque talvez só determinadas versões, né, das histórias foram contadas. E elas vão sendo repassadas. E elas vão sendo repassadas virando verdades, e viram verdades, né? E elas são escritas, né? Então, eu gosto muito de um exemplo, que é de uma experiência até que eu tive da Rota da Ancestralidade, né? Que é a Rota da Ancestralidade é um projeto que já existe, né, há mais de 10 anos, feito por um coletivo negro, né? E eles repassam pelo centro da cidade e passam em alguns pontos, né, que são pontos históricos da cidade, mas eles mostram também uma outra história que tem ali. E eu gosto muito de uma rua específica, que é a Rua Engenheiro Ricardo Franco, também Rua das Pretas. Então, na época que Cuiabá tinha 3 ruas, uma das ruas era chamada de Rua das Pretas, que era a rua por onde circulavam, né, na sua maior parte, as mulheres que prestavam serviços para as famílias que moravam nas outras 2 ruas, né? Como se fosse uma rua de servidão, vamos dizer assim, uma rua de serviço, né? Existem hoje os elevadores de serviço, né? Seria, ou, por exemplo, as docas do shopping, seria, né, as ruas de serviço. E eu acho muito emblemático isso, né? Que é, como eles mesmos dizem na rota, é uma ideia que me contagia muito, não é tirar o nome do engenheiro Ricardo Franco, é saber que existe o outro nome também, né? Saber que tem esses 2 nomes, né? Que essa rua ela foi construída e ganhou um significado e foi ressignificada ao longo da história, né? E aí, obviamente, existem relações de poder. E aí, determinados grupos rebatiza a rua. Sim. A gente tem aqui em Cuiabá ruas importantes que já ganharam 2, 3 nomes conforme o momento histórico, né? E contar essa história também é importante, né? Eu nem entraria na polêmica de qual é o nome que deveria ficar, Sim. mas talvez saber que tinha um nome, Sim. virou outro, e quem sabe que um dia não vira. E por que era esse nome, né? E por que era esse nome? Por que deixou de ser, né? E aí a gente desnaturaliza, né? A rua não sempre foi aquilo. Exato. Ela ganha uma história, ela ganha um percurso histórico, né? Então, como eu estou falando, para mim fica muito com cara, ganha um sentido muito pedagógico, muito instrutivo, muito educacional, né? E então, assim, eu gosto muito dessa ideia, né? De ter
esse recurso da memória, né? Porque se os documentos e os monumentos não estão me falando dessas histórias, onde que eu posso encontrar elas? Se for história muito recuada, talvez eu tenha perdido os narradores que possam me contar. Mas quando a gente pensa em histórias de algumas décadas atrás, ainda tem senhores e senhoras vivos que viveram esses momentos ou que ouviram da boca de quem viveu, né? E que podem estar trazendo isso para a gente. E aí, aqueles prédios, restaurados ou não, né, ganham personagens, ganham enredos, né? Você começa a ver as figuras andando ali, né? Ganha Você mais começa a ver significado. né? Você começa a ver Zé Bolofô, Maria Taquara, Antônio Peteté, né? General Saco. Você começa a ver eles andando, pensando só de algumas figuras. Você começa a ver Gigé de Oiá, né? Dona Bem. Eles começam a andar, né? Eles não andam, na verdade, né? Mas a gente começa a localizar esses personagens nesse cenário do centro histórico. Então, essa memória, e eu estou falando aí de uma memória ainda muito ligada à oralidade, de pessoas que ainda podem estar trazendo essas histórias para nós, ela é muito importante, né? E aí, agora um pouco de fala de quem passou pela antropologia, e ela é meio urgente, porque lidando com essas populações que são vivas e que podem um dia não estar mais aqui entre nós, essas memórias podem literalmente se perder, né? Ou serem recuperadas, né, mas de outra maneira. Então, nós ainda temos fontes vivas, né? Nós temos aí pessoas que podem, né, fazer depoimentos orais. E cada vez tem menos, o tempo está passando, né? Tem figuras que eu via pelo Centro Histórico de Cuiabá quando eu cheguei aqui, alguns raizeiros que eu não os vejo mais, né? Deduzo que estão recolhidos em casa se ainda estiverem vivos, né? Então essas histórias elas dão, né, dão esse dinamismo para a cidade, né? Elas dão essa vivacidade. E isso, uma vez catalogado, identificado, registrado, também pode ir para os guias. Eu já fiz visita com guia em que o guia me falava, né, da história do forte, né? E também contava, mas há 40 anos atrás, conta uma história que aqui aconteceu tal coisa. Eu trabalhei um tempo em Diamantino, e Diamantino também é uma cidade, né, tricentenária quase, e eu tive uma aluna que fez uma pesquisa muito interessante lá sobre os causos, né? Ela tinha um programa de rádio na cidade, né? Que era, acho que era Diamantino de antigamente, alguma coisa assim, eu não me lembro mais o nome preciso, aonde o entrevistador procurava moradores da cidade, senhores e senhoras, para contar as histórias de Diamantino. E aí teve de tudo, né? Teve histórias fantásticas. Então deu quase que para fazer um mapa da cidade, colocando em cada ponto história. O lobisomem que apareceu perto do Banco do Brasil, né? O lugar aonde tinha sido a igreja dos jesuítas, que depois foram embora quando o Marquês de Pombal dissolve uma ordem jesuíta no Brasil. Então, tá lá a cidade, mas para quem tem esses conhecimentos que ela tinha, ou quem ouviu esse programa de rádio, né, vê uma cidade com mais do que as paredes e os prédios que eu via quando eu chegava lá, né? Então, eu acho que, nesse ponto, a memória é fundamental. E aí tá, como, né, quais as oportunidades que o turismo poderia estar trazendo para essas comunidades? A gente passou um pouco pela memória, né? E quais as oportunidades? Bom, o Centro Histórico de Cuiabá, como acho que vários outros centros históricos, ele tem uma variedade de pessoas, né? Ele tem os proprietários, ele tem os trabalhadores, ele tem os passantes, né? Os consumidores, tem os moradores de rua, né? Tem os jovens, né? Tem os idosos, né? Que, né, também conhecem e vivenciam a cidade de um outro modo. Para alguns, talvez, o desenvolvimento do turismo no Centro Histórico de Cuiabá seja só uma maneira de ver o centro revitalizado. Talvez tenha uma parte das pessoas que vão olhar e vão achar interessante e vão ficar felizes de ver o local que elas gostam, que elas moram, ou onde elas têm investimento, está revitalizado, né? Está sendo ocupado. Tendo vida. Está tendo vida, né? Então,
é muito comum as pessoas mais idosas, né, dizerem que ficam muito tristes quando vem um prédio X fechado, um lugar... Eu lembro muito esse comentário da época do Cine Teatro, quando ele estava fechado ainda, as pessoas falando, nossa, mas ali que eu vi o filme tal, ali que eu fiz isso, ali que eu fiz aquilo, talvez ali tenha começado um namoro, um encontro, né? Então, para essas pessoas, essa revitalização, essa restauração do centro do Cine Teatro deve ter sido muito significativa, né? Então, para algumas pessoas, talvez seja isso. Isso é um ganho que não é econômico, é um ganho social, de orgulho, de identidade, de identificação, né? Mas para uma parte das pessoas, talvez, né, que estejam pensando como, como ter vantagens econômicas, como, né, de repente, né, olhar para o turismo como uma oportunidade de negócio, né? Foi esse o comentário. Talvez a primeira coisa é pensar qual é o produto... Onde que eu me encaixo? Turístico que ela tenha. E não precisa ser exclusivo, mas pode ser um complementar. Vou dar um exemplo. Você tem uma sorveteria. Sorveterias tem em várias partes do país, né? Mas se a sua sorveteria tiver sorvetes de sabores específicos de Cuiabá ou do Mato Grosso, né? Já que não é tão específico assim, é interessante. Então, se eu tiver lá um sorvete sabor de furundu, né? Onde que tem furundu? Tá, furundu tem aqui. Sorvete sabor de pequi, né? Exato. Entendeu? São diferenciais. A gente tem redes já de sorveterias, né? Que vendem sorvetes e picolés, que vendem sabores específicos do Cerrado. Sim. Né? A gente pode começar... Aliás, a gente não. As pessoas envolvidas com essa atividade vão começar a pensar a vender os sorvetes com sabores específicos do Mato Grosso ou de Cuiabá. Já tem, né? Mas talvez ainda não tenha feito essa pegada, né, de pensar, tá muito mais pensado na clientela cuiabana do que na clientela de visitantes. Pode ser um caminho, né? Outro caminho, ainda no campo se a gente pensar no campo da gastronomia, a mesma coisa, você pensar, né, em, por exemplo, né, como que eu vou dizer assim, como se fosse pequenas composições, né, já tem gente que faz isso também, de souvenirs, né, mas souvenirs gastronômicos, né, o licor de pequi, né, o bolo de arroz talvez for uma coisa para consumo mais imediato, a paçoca de pilão, a gente já tem também, né, isso feito, mas talvez por grupos maiores, e por que que de repente, né, um restaurante do centro de Cuiabá com cozinheiras cuiabanas que conhecem da culinária daqui, vão começar a pensar em fazer esses, né, esses souvenirs, essas lembranças, né, gastronômicas, saindo um pouco do campo da comida, né, talvez até mesmo, né, pensar, por exemplo, a gente vai entrar em abril, né, que é o mês do aniversário da cidade de Cuiabá, porque de repente pensar em não, né, ver na medida do possível organizar uma sequência ou algumas apresentações culturais que dinamizem a cidade em determinados dias e horários, né? E, obviamente, com temática tipicamente cuiabana, né? Desde uma feira até uma apresentação de cururu e siriri. Vou te contar uma novidade. O Projeto No Coração de Cuiabá vai fazer isso. Não sabia. Né? Olha só que legal. Então, é bem interessante, porque são talvez uma parte dos comerciantes do centro histórico de Cuiabá não vá viver exclusivamente do turismo. Isso é mais o guia, é a empresa, é a agência de viagens, talvez o hotel ou a pousada, exclusivamente não. Mas o turismo pode ser um elemento que dinamiza ainda mais a atividade econômica dele, né? Pode ser uma atividade que amplia o escopo de consumidores dele. Isso é muito importante, Sandra. Enquanto você falava, eu ia achar a brecha para eu comentar isso. O roteiro Vida Pantaneira, ele é um complemento de renda para as famílias que estão envolvidas nesse roteiro. Ele nunca vai ser a atividade principal. O rancho lá do Seu Jorge, do São Jorge, do Seu Jorge, continua sendo um rancho aonde eles têm a parte agrícola deles, eles criam a pecuária deles, é super pequeno, eles fazem competições lá de laço, eles continuam com tudo isso. E o turismo entra como uma complementariedade. Então, a maioria desses espaços vai precisar ver o turismo com ser complementar. Eu tenho um empreendimento, mas o turismo pode entrar aqui. Eu tenho um quintal lindo, cheio de mangueiras no Centro Histórico de Cuiabá e eu posso receber ali para contar uma história e servir um chá. Uai, mas eu posso ganhar com isso? Pode.
Então, isso pode ser um complemento. Uma pessoa que é aposentada, mas ela está precisando de um complemento. Ela recebe para um... Vai ser todo dia que ela vai servir esse chá? Não. É com reserva. Ela vai conseguir se preparar, ela vai conseguir organizar. Então, a gente enxerga da mesma forma o turismo como essa oportunidade. É isso aí, olha, o tal do Já, sociólogo, ele traz as pessoas, né, consegue colocar de tal forma assim que você fala, rapaz, olha, parece que é eu que estou ali, naquele cantinho ali, naquele espaço. Parabéns, Sandro, pelo seu olhar. Também, desde Isaac, Jacó, Noé, né, trabalhando aí, fala fácil demais, né? Parabéns, Sandro. A gente está caminhando para o final desse episódio, né, que foi enriquecedor. A gente está conseguindo, eu acho que, abrir o leque de concreto mesmo do projeto, né? É um projeto que realmente já está aí há um tempo aí na estrada, mas esses elementos que o Sandro traz, né, que são as pessoas, né, começam a realmente dar um sentido interessante para o projeto. O projeto, Sandro, ele tem, né, como a Regiane colocou, tem vários eixos, né? As apresentações culturais, né, artes na rua, é um deles, né? A gente percebe que já foram pensados várias soluções de se manter o prédio, restaurar os prédios, né, manter as características coloniais. A gente está pensando em roteiros, em ocupar, em qualidade de vida, desenvolvimento econômico, sustentabilidade, né? Abarcar com esse projeto todos esses segmentos que a gente crê, assim como o seu Jorge, ele diversificou a sua receita, que ele nem de repente imaginava que ele poderia. Hoje, mesmo não sendo o carro-chefe, tenho certeza que contribui muito, né, para uma melhor qualidade de vida da família. Então, se a gente consegue, como um legado, deixar isso aqui no centro histórico, né, eu acho que já vai ter valido a pena. Né, Regiane? Será que o seu Jorge um dia imaginou que ele ia diversificar a renda dele em dólar e euro? Já pensou? Você entendeu? Então, eu acho que é esse o nosso objetivo quando a gente traz temas, né, e compartilha com a sociedade, com a comunidade. A gente quer isso, né? O resultado de todo o trabalho é isso. Quando o Sandro pega os seus alunos e tenta implantar uma dinâmica didática, eu tenho certeza que o objetivo dessa didática é lá na ponta, lá na prática, isso também acontecer, como a gente lê, né? Não é fácil, mas é esse o objetivo, né, Sandro? Uhum. E o nosso objetivo com o projeto é justamente isso, tá? Eu quero aqui agradecer a sua participação e espero as suas considerações aí para esse nosso bate-papo aí enriquecedor demais, Sandro, já agradecendo a sua participação. Eu que agradeço a oportunidade aí, vocês são anfitriões que deixam a gente muito à vontade. Agora eu estou bem diferente do que da hora que eu cheguei. Obrigado. Né? Mas eu pensei uma coisa aqui agora na sua fala, Josias. Eu não tinha pensado antes, né? E, na verdade, que bom, né? Os interlocutores me ajudaram. Vocês falaram, cada um falou uma coisa que fez eu pensar o que eu vou dizer agora. A Regiane, né, falou, por exemplo, do seu Jorge, que tem no turismo uma atividade de complementação de renda, mas nunca pensou nisso, né? E a gente falou agora há pouco de pessoas que talvez nunca tenham pensado em visitar Cuiabá porque não sabia que tem atração turística. Talvez o grande papel do turismólogo seja fazer o meio de campo. Exato. Falar para o seu Jorge, tem uma alternativa de renda. E, ao mesmo tempo, falar para os possíveis visitantes, olha, Cuiabá não é só trampolim para Chapada, Pantanal e Nobres. Né? Talvez esse seja um dos grandes pontos de atuação, né, dos envolvidos com a atividade turística, né, e principalmente voltada para esse espaço específico do centro histórico, que seja apresentar para esses dois grupos, os turistas em potenciais e os moradores, ocupantes do centro histórico, as possibilidades que o turismo pode ter para eles. Talvez tenham versões cuiabanas do seu Jorge no centro de Cuiabá, Exatamente. que nem imaginam que poderiam ganhar, talvez em euro e em dólar. E talvez tenha muita gente que nunca imaginou que Cuiabá tivesse
né, tanta atração para ocupar dias e noites se resolvesse olhar para a cidade, né, como um destino turístico também, né, com essas possibilidades todas que a gente disse aqui e com as que a gente não falou também, mas que existem, né? Então, talvez acho que esse seja um legado, né, significativo do projeto e da atuação de quem estiver envolvido com a promoção do turismo nesse centro histórico, apresentar essas possibilidades para os dois lados, né? Para a comunidade local, para os moradores do centro histórico, para os comerciantes, o turismo como uma alternativa de renda e as vantagens que isso vai trazer, e talvez começar, né, a mostrar também para quem vem de fora, olha, né, nós temos aqui chá com bolo, nós temos aqui apresentação cultural, nós temos aqui, né, venda de souvenirs, né, e dinamizar. E nesse meio tempo, nesse meio do caminho, obviamente, os guias fazem um trabalho fundamental, Sim. à medida que também não vão sendo municiados com isso. Outras vozes vão sendo ouvidas, né? Continua a monumentalidade dos prédios, mas também entra o sussurro das pessoas, né? Dos vô e das avós cuiabanas, né? Daqueles personagens do qual a gente ouve falar, mas que não escreveram sua própria história, e até dessas reminiscências mais antigas, né, mais ancestrais, né, os nossos antepassados, né, portugueses, brancos, negros, indígenas, que, né, cujas passagens por aqui talvez não estejam registradas e vão ser recuperadas de outras maneiras. E o turismo pode ajudar nisso. Com certeza. Só para fechar, o Sandro veio confirmar para a gente que diversas atividades podem ser substituídas pela máquina e o turismo não. Que bom. Que bom. O espetáculo está nas pessoas, né? A atratividade está nas pessoas, até mesmo para mostrar um prédio monumental, histórico. São as pessoas que vão contar aquela história. Então, o Sandro só veio confirmar isso, que a gente precisa das pessoas e as pessoas são o grande diferencial no turismo. E eu me lembrei, só para fechar, de uma pesquisa que a gente fez na época do curso de turismo de uma pergunta. Em 2005 ou 2006. Eu gostaria de repetir ela, acho que eu vou sugerir para o IF fazer isso. A gente perguntava para as pessoas, eu não vou lembrar agora a quantidade de pessoas, mas eu vou lembrar do resultado. A gente perguntava para as pessoas na rua, você acha que Cuiabá é uma cidade turística? E, na época, 40% dos entrevistados apenas achavam que era turística. 40%? Só 40%. Ou seja, eu esperei que fosse os 60%, né? Mas 40%. Pode até ser que seja muito, que seja pouco, não sei, mas eu com a minha visão de Cuiabá e com todos os elementos que a gente falou aqui, 40% para mim é pouco. Então, talvez até ampliar, né? É turística ou não é? E por quê? Eu acho que dá uma pesquisa fenomenal para a gente entender o que nós pensamos sobre Cuiabá, né? Exato. Na ótica do turismo. Me lembrei dessa pesquisa. Sandro, obrigada. Eu que agradeço. Te reencontrar e ter esse papo super gostoso aqui e que a gente possa estar aí junto em outros momentos também. Eu que agradeço. É isso, Sandro. Mais um episódio do podcast No Coração de Cuiabá, né? A gente está aí encerrando de forma brilhante quando a gente trata de temas, né, que em primeiro momento a gente percebe que vai ser um relatório, diagnóstico, a gente está buscando recurso, mas o objetivo são as pessoas. A gente quer trazer pessoas, a gente quer capacitar as pessoas que aqui estão, preparar para entender o novo momento, né, que pode viver, entender, ter o sentido de pertencimento, né, das pessoas que estão aqui, tanto visitantes quanto turistas, comunidades, empresários, comerciantes. E é isso que enriquece o diálogo, né? A conversa, né? Quando você traz para a mesa esse tipo de assunto, a gente fica maravilhado. É como se estivesse debaixo de um pé de manga, conversando com um sociólogo, com uma turismóloga, e aí uma senhorinha aqui que nasceu há 60, 70 anos, que certamente tem muita coisa para passar para a gente, né? E muitas vezes, essa coisa simples é que a gente deixa passar batido, né? Vai atrás de uma coisa mirabolante, de uma escada rolante. Cara, e as pessoas querem pessoas. As pessoas querem pessoas, né, Sandro? Muito obrigado, Sandro, pela sua contribuição, tá? Foi de grande valia para nós, para o projeto.
as portas aqui do Instituto Codimato estão abertas para você, para novos temas, para o mesmo tema, porque o projeto ele está em desenvolvimento, né? A parte dos roteiros turísticos, a gente está trabalhando, a Regiane está aí. De vez em quando ela fala, estou aqui no Pantanal. Eu falo, Pantanal? Não é Centro Histórico de Cuiabá? Ah, não, é Pantanal também. Tá, brincadeiras à parte, Regiane, é uma honra, tá? Dividir com você aqui esses minutos aqui de compartilhamento de conhecimento. Tenho certeza que os nossos internautas também saem melhores do que começou, tá? Porque esse é o nosso objetivo, né? Não tem, eu acho que também não é a pretensão de ninguém aqui ser melhor ou ter mais ou menos conhecimento que ninguém. A gente está aqui conversando, dialogando sobre um tema de extrema importância. Como o Sandro bem disse, o mês que vem é o aniversário da cidade e 40% das pessoas, conforme a pesquisa da Regiane, não sabem ou entendem que Cuiabá não é uma cidade turística. A gente precisa mudar esse dado, né? Pelo menos capacitá-los, informar que aqui Cuiabá é uma cidade turística, de repente não de grande massa, mas é uma cidade turística tricentenária. Hoje a gente conversou com o sociólogo Sandro, do IFMT, um parceiro importante para o projeto No Coração de Cuiabá, e a gente precisa também agradecer aqui as pessoas que fazem parte desse nosso projeto, que fazem isso acontecer. Primeiro, a equipe da Codimato, encabeçada pelo Marquito, agradecer a todos. Também os fundadores do Instituto Codimato, o Johnny, o próprio Joey, toda a equipe administrativa, a Tseli, Tayane, que estão aí trabalhando diuturnamente, né, para o projeto e para os outros projetos também. A gente precisa agradecer também ao governo do estado de Mato Grosso, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, né, a SEDEC, do secretário César Miranda, em parceria com o Felipe Velaton, da SEADTUR. São pessoas, são entes que participam ativamente do projeto e que também não estão medindo esforços para que tudo saia como a gente combinou no projeto. Inclusive, ontem, em reunião, já em horário estendido, né, participação, inclusive, da SEADTUR. Quero agradecer realmente a participação de extrema importância para nós. Foi mais um episódio do projeto No Coração de Cuiabá. Importante lembrar também que a gente está com um edital, tá, pessoal? Um edital de seleção de artistas. Já está no nosso site, na nossa landing page. Entre lá no site No Coração de Cuiabá. Aliás, Coração de Cuiabá. É no coração ou coração aqui? nocoraçãodecuiabá.com.br. Se inscreva, você que tem banda, você que é artista, você que é artista mambembe, né? Você que trabalha com circos, você que faz viola de coxo, artista. Entra lá no edital, tem lá 9 grupos selecionáveis. Vai ser um prazer a gente trabalhar junto. A gente quer ter um olhar todo carinhoso também para o aniversário da cidade, aqui no dia 8 de abril. E o edital está aberto, tá? Entre no nocoraçãodecuiabá.com.br e participe desse grande edital aí. Então é isso, pessoal. Um abraço, tá? Foi mais um episódio No Coração de Cuiabá. Até a próxima. Valeu!